Diz assim o texto da palavra de Deus, João capítulo 13, a partir do versículo de número 3, diz assim: Jesus sabia que recebera do Pai todas as coisas, que tinha vindo de Deus e voltaria para Deus. Assim, foi que ele se levantou da mesa da ceia, tirou a capa, enrolou uma toalha na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que tinha à sua volta. Quando chegou a Simão Pedro, este lhe disse: Mestre, o Senhor não vai lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você não entende agora que eu estou fazendo isso, mais tarde, porém, entenderá. Não protestou Pedro: O Senhor nunca lavará os meus pés. Mas se eu não lavar, você não terá parte comigo, respondeu Jesus. Simão Pedro exclamou: Então, Senhor, lava-me as mãos e a cabeça também, e não somente os pés. Jesus respondeu: Aquele que tomou um banho completo só necessita lavar os pés para ficar totalmente limpo. Ora, vocês estão limpos. Isto, porém, não é verdade a respeito de todos aqui, pois Jesus sabia por quem seria traído. Era isso que ele queria dizer quando falou: nem todos vocês estão limpos. Aleluia. Somente até aí. Você que trouxe o seu caderno de anotação, parabéns para você. Quem anota aprende 2 vezes mais. E o tema dessa palavra é: por que Jesus lavou os pés dos discípulos? Repita comigo: por que Jesus lavou os pés dos discípulos? É uma boa pergunta, não é? Você já deve se ter feito essa pergunta várias vezes, já deve ter ouvido muitas pregações sobre esse texto. E é interessante que, aqui no texto, que Pedro aqui, o Senhor estabelecendo um diálogo com Pedro, porque Pedro simboliza a inconstância humana. É exatamente isso que Pedro simboliza. Filho de João, irmão de André, natural de Betsaiba, Pedro, um homem muito falante, empresário da pesca, casado e capaz de ter uma fé robusta para andar sobre as águas. E depois negar Jesus covardemente. Uma pequena introdução de Pedro, que parece muito com a gente. Parece com muitos Pedros, e eu me incluo nessa mensagem junto com você. Pedro está passando aqui por vários eventos, por isso Jesus é sempre mencionado. Menciona o nome de Pedro, porque Pedro estava sempre passando por eventos de cura e de reorganização emocional e espiritual. Por causa do seu jeito grosseiro e ríspido que tinha, ele estava sempre encrencado com as coisas. Você conhece alguém assim? Não aponta o dedo. Talvez seja eu, talvez seja você. Como Jesus, muitos têm um Pedro perto de si. E Jesus estava sempre ajudando a Pedro a consertar as coisas erradas que ele fazia. E Jesus, é interessante que não tira Pedro do meio do grupo. Mesmo ele sendo tão complicado, Jesus fazia questão de mencioná-lo. Jesus fazia questão de ensiná-lo. E Jesus estava sempre disposto a repreendê-lo e dizendo, em outras palavras para Pedro: Pedro, recomeça o processo novamente. Estou te dando uma nova chance. E aí, estudando sobre a vida do apóstolo Pedro, você já deve ter visto muitas vezes aquela circunstância do lava-pés, né? Eu já passei por algumas vezes, já lavei alguns pés, alguém já lavou os meus, tá? E talvez você já deve ter visto isso em algum lugar, ou talvez já passou por isso,
Mas talvez você nunca parou para pensar e aprofundar no texto e dizer, mas por que Jesus fez isso? Por que Jesus fez isso? Era Deus, Senhor Todo-Poderoso. E aí eu quero trabalhar com você esse texto. Primeiro, Jesus lavou os pés dos discípulos porque ele estava ensinando, no versículo 5, que o serviço precisa ser feito. Diga comigo assim, o serviço precisa ser feito. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Olha só o texto, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Olha só. Depois colocou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha, com a que estava cingindo em sua cintura. É interessante que aqui no texto, quando pessoas, visitas chegam em uma casa, sempre na casa havia um servo. O servo ou o escravo era aquele que deveria lavar os pés das pessoas que chegavam na casa. Assim o servo deveria fazer. E os discípulos aqui vindo de Betânia, eles não estavam na casa, mas estavam no cenáculo. E não havia servos naquele lugar para se sentarem na mesa. E é interessante que nenhum deles, orgulhosíssimos, todos orgulhosos, nenhum tomou iniciativa de lavar os pés uns dos outros, porque era assim que deveria ser feito quando entrasse no cenáculo, porque ali não havia servos. Então, Jesus observando cada um, Jesus observou ele chegando no cenáculo, observou cada um. Então, o texto diz que Jesus vai lá, pega a bacia, derrama água numa bacia, lava os pés dos discípulos, enxuga os pés deles com a toalha que estava na sua cintura. E é interessante porque eles chegaram da cidade, eles andaram muito da cidade. E naquela época não se tinham sapatos, meias para proteger da poeira, da lama. Não tinha um asfalto bonito, limpinho, como nós temos aqui na nossa cidade. Então eles estavam com os pés muito sujos, muito sujos. Mas mesmo assim o Senhor lavou os pés deles, enxugou com a toalha que estava na sua cintura. E aí eu fiquei pensando, quando estava preparando essa mensagem, Jesus, aqui nesse instante, era perfeitamente Deus. Jesus era perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Jesus era Senhor e Mestre, aleluia. E continua até hoje, continuará sendo. E naquele dia, ele poderia exigir em ser servido. Porque ele era Senhor e Rei, Mestre de todas as coisas, aquele que criou o universo. Mas ele fez uma opção, mostrando um exemplo de suprema humildade, que ninguém nunca vai conseguir fazer, ainda que tente imitá-lo. E por favor, nós devemos imitá-lo, porque isso é bom para todos nós. Mas ninguém chegará a essa perfeição, porque ele era Deus. E ele ensina a suprema humildade, ensinando aos discípulos que privilégios não implicam em orgulho, mas na humildade. Porque foi isso que ele enxergou nos discípulos quando eles entraram. O certo, eles disseram, olha, nós estamos com os pés todos empoeirados, vamos começar a lavar os pés uns dos outros. Era isso que Jesus esperava dos discípulos, mas eles não fizeram. Eles não fizeram. Por isso Jesus foi lá e fez. Então o Rei dos Reis, o soberano do universo, com toda a sua majestade, não se levou à autoexaltação, mesmo sendo Deus. Ele foi lá e fez o serviço que tinha que ser feito. Sendo rei, se fez servo, aleluia. Fala para o seu irmão, presta bem atenção no que Jesus fez. Eu pergunto para você, hoje, você está disposto a colocar a toalha? Está disposto a derramar a água
numa bacia, lavar os pés. Você está disposto a enxugar os pés daquele que for preciso, porque Jesus mede a grandeza de qualquer um pelo serviço prestado, era o que ele estava ensinando para os discípulos. Jesus vai medir a nossa grandeza assim. Jesus não precisa de pessoas importantes. Nós precisamos tomar cuidado, porque durante a caminhada nós podemos nos sentir importantes demais. Talvez esse era o sentimento dos discípulos, ao entrarem no cenáculo, depois de fazerem a obra de Deus, depois de caminharem tanto, entraram naquele lugar, e eles sabiam que para se assentar à mesa, não poderiam se assentar com os pés sujos. Essa era uma tradição do povo judeu. Nenhum judeu, os romanos eram assim. Eles chegavam de qualquer jeito, com os pés sujos, sentavam na mesa sem lavar as mãos, e eles comiam com as mãos sujas. Mas os judeus não eram assim, e eles sabiam. E aí Jesus observa tudo isso neles, ensina a maior lição de todas para eles. Sabe, Jesus está ensinando para eles que ele não precisava de pessoas importantes, ele precisava de servos. E ele fez isso começando pelo seu próprio exemplo. Então, olhando esse texto, Jesus falando comigo, eu não preciso de muita gente no pedestal, mas eu preciso de gente com bacia e toalha na mão, disposto a servir. Sabe, nos últimos tempos que nós temos vivido, tem muita gente querendo ser servida, mas poucos querem servir de verdade. Poucos querem servir de verdade. O que Jesus teve em mente aqui, não foi só um rito externo de lavar pés, mas uma atitude interna de humildade e vontade de servir. Era isso que ele transmitiu para os discípulos. Não era algo externo, era algo interno. Era um grande ensinamento que Jesus estava trazendo na vida dos discípulos. Então por isso ele ensinou, por isso ele lavou os pés dos discípulos, porque ele estava ensinando que o serviço precisava ser feito. Ali não havia servo, não havia escravo, mas ele, sendo rei, se fez servo. Ele estava dizendo para os discípulos, olha, se vocês não fizerem, eu vou fazer. Aprendam comigo. Segundo motivo, porque Jesus lavou os pés dos discípulos, para ensinar que precisamos um dos outros. Aleluia! Diga para o seu irmão, eu preciso de você. E diga assim, você precisa de mim. É assim que funciona a vida cristã. No versículo de número 6, diz assim, aproximou-se de Simão Pedro, e esse disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Senhor, vai lavar os meus pés? Respondeu Jesus, você não compreende agora, Pedro, o que eu estou fazendo com você. Mais tarde, porém, entenderá. Pedro não estava vendo que o seu coração estava cheio de arrogância, mas mais tarde ele iria entender que ele precisava deixar essa arrogância. Não, nunca lavarás os meus pés, foi a resposta de Pedro. Nunca lavarás os meus pés. E aí, eu fiquei pensando, o Senhor, ruminando em sua mente, Pedro, você ainda vai me negar 3 vezes. Pedro, você ainda vai precisar tanto de restauração, que ainda vai precisar de mim. Essa é a grande verdade. E aí eu fui entendendo, o Espírito Santo foi ministrando ao meu coração. Lavar os pés é uma representação de ajudar as pessoas a resolverem os seus problemas. Pedro não estava entendendo, mas o que Jesus estava querendo dizer para ele era, Pedro, eu vou te ajudar a resolver os seus próprios problemas. Eu quero ajudar você, Pedro, mas ele não falou isso com todas as palavras. Então nosso papel é ajudar a lavar os pés das pessoas e não de sujar os pés das pessoas. Era isso que Jesus estava ensinando para os discípulos. O nosso trabalho é lavar os pés das pessoas, é cuidar das pessoas. Todos nós somos ajudados por alguém. É ou não é? Quem já recebeu uma ajuda essa semana de alguém aí? Levanta a mão aí. Todos nós somos ajudados por alguém. Todos precisam de alguém. Essa é a verdade do Evangelho, da palavra de Deus.
Por exemplo, um excelente vendedor, um exímio vendedor, só vende por quê? Porque ele é muito bom, é a última bolachinha do pacote, é a última Coca-Cola do deserto, como dizem, ou é o último suco de laranja gelado que existe? Não, porque existe comprador com dinheiro para comprar. E o comprador só pode comprar porque o dinheiro entrou na conta dele. É interessantíssimo. Todos nós precisamos do próximo, todos nós precisamos das pessoas, mas muitas vezes somos tão arrogantes e achamos que somos tão autossuficientes que não aceitamos o que os outros falam e achamos que somos sempre bons e que não erramos. Nunca, Senhor. O Senhor vai lavar os meus pés. Talvez um dia você falou isso para o Senhor. E o Senhor está dizendo, João, você ainda vai precisar de mim de novo. Ei, dona Joana, a senhora vai precisar de mim várias vezes, até que eu volte para buscar você. Todos nós vamos precisar do Senhor para o resto de nossas vidas. Todos nós vamos precisar uns dos outros. Então era o que o Senhor Jesus estava fazendo. Pedro, eu preciso lavar o seu pé, senão você não terá parte comigo. É assim que vai acontecer. E de fato aconteceu porque vários outros eventos aconteceram. E Pedro precisou de quem? Do Senhor. Quantas vezes nós negamos a Cristo? Quantos vários eventos aconteceram na vida que nós precisamos de alguém para confessar, para ouvir o nosso pecado, para orar pela gente, para fazer algo pela gente, para dizer para você, fique tranquilo, eu vou te ajudar, eu vou fazer uma oração por você, eu vou disponibilizar um favor, algo pela sua vida. Nós sempre temos alguém que estende a mão para a gente. Sempre temos pessoas assim. Então, Jesus lavou os pés dos discípulos para ensinar que precisamos uns dos outros. E terceiro, Jesus lavou os pés dos discípulos para ensinar que ele precisa tirar a poeira do pecado. Exatamente isso. O versículo 8 diz assim, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus, se eu não te lavar, não tem parte comigo. Aleluia. Então ele deixou claro para Pedro, e Pedro respondeu, Senhor, Pedro era 8 ou era 80, né? Olha só que Pedro responde, Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Aleluia. E aí o Senhor fez uma declaração. Pedro, quem já se banhou, não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Aqui ele estava se referindo a Judas. Mas os outros estavam limpos pelo quê? Pela palavra que vos tenho falado. Vocês já estão limpos. Tá? Então, quem está limpo, precisa de quê? Quem já lavou, já tomou banho, eles saíram, voltaram, eles estavam com os pés sujos. Então era uma tradição lavar os pés para entrar a casa. Era uma tradição de toda pessoa que passasse por ser lavado os seus pés, ter os seus pés asseados, limpos, intactos. Então era uma tradição do povo judeu, estar limpo e asseado. Se não lavar os pés, não tem parte comigo. Já parou para pensar o que é esse não ter parte comigo? Ele estava dizendo em outras palavras para Pedro, Pedro, sem lavar os pés, a comunhão fica afetada, Pedro. Você já foi salvo. Você que está me ouvindo aqui já foi salvo. Mas se você andar por aí durante a semana e juntar poeira nos pés, vai precisar de lavar os pés.
Essa é uma grande verdade. Eu quero dizer que você sendo filho, eu e você sendo os filhos, nós andamos durante a semana, hoje é domingo, é amanhã, você vai andar durante a semana em lugares empoeirados. Você vai ver coisas e ouvir coisas que talvez não deveria ver e talvez não deveria ouvir. E a poeira vai impregnando. Ela vai começando a sujar, ela vai contaminando os seus pés. E se você não perceber, você vai ficando empoeirado. Era isso que o Senhor estava dizendo para Pedro. Se você não perceber, Pedro, você vai ficando empoeirado. E aí precisa vir o lavar. E o lavar é pela palavra de Deus. O que é o lavar pela palavra de Deus? Que o apóstolo Paulo também tanto fala, que a igreja está sendo lavada. E um lavar pela palavra de Deus significa viver uma vida no Espírito, apartado da poeira, da sujeira, das impurezas desse mundo, que podem fazer os nossos pés, que foram calçados pela preparação do Evangelho para anunciar, a voltar a não ter um cheiro muito bom. E não é isso que o Senhor quer para nós. João 15:3 diz: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E aí eu fiquei pensando, a palavra tem o poder, sabe para quê? A palavra tem o poder para te limpar das notícias ruins que às vezes você assiste na televisão. E aí você vai assistindo as notícias ruins, notícias tão melancólicas que temos ouvido e visto, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E aquilo vai contaminando você, vai tirando a sua fé, vai minando a sua fé, vai tirando até você, às vezes, do foco de olhar para Jesus e começa a olhar para as coisas ruins que estão acontecendo nesse mundo. E aí sabe o que acontece? O Senhor precisa lavar o seu pé de novo com a palavra. Sabe por quê? Para você não perder a fé. Aí o Senhor te traz num culto de domingo como esse, para continuar lavando os seus pés. Para que a sua fé possa ser renovada, porque nós estamos em um tempo de renovo. Pedro estava passando por vários eventos na vida dele, e era um tempo de renovo na vida de Pedro. Porque Pedro estava sempre andando em lugares. Pedro estava sempre entrando em encrenca. Talvez esses sejamos alguns de nós. Sabe, a palavra do Senhor, ela tem o poder de nos limpar das mentiras. Talvez que você falou, que eu falei, talvez das que você ouviu, talvez da ira que você sentiu de alguém. Talvez da ira que você sentiu ao logo sair do culto, alguém te fechou no trânsito. E você deu aquele glória a Deus que a sua mulher sentiu que não era um glória a Deus. E ela te deu um cutucão, você ficou até com a costela meio vermelha na semana. Sabe, por isso o Senhor precisa estar sempre lavando os nossos pés. Pela palavra. E aqui ele não está falando de salvação, porque você já é salvo. Mas o pecado, ele é como uma poeira, ele é sutil. Ele vem, você não consegue ver ele nos seus pés, um pouquinho de pó, mas daqui a pouco você anda por lugares mais empoeirados, a fé vai diminuindo e a poeira vai aumentando, vai encrostando. E se você não tomar cuidado, aquela poeira que às vezes pode se tornar uma lama e pode secar nos seus pés. Sabe, a palavra tem um poder para limpar a poeira. Que poeira era essa? É o pecado, que vai impregnando a gente durante toda a semana. Aqueles pecados de quando você entregou a sua vida para Jesus ficaram para trás, o Senhor não se lembra mais deles. Mas o Senhor estava lembrando Pedro, cuidado com os lugares empoeirados. Eu preciso lavar os seus pés. E aí fiquei pensando, mesmo depois de salvos, precisamos cuidar da nossa comunhão com Deus. Se você não cuidar da sua comunhão com Deus, vai empoeirar. Se você não cuidar da sua comunhão com Deus, de ler a Bíblia todos os dias, a Bíblia vai ficar fechada, vai ficar na estante e vai criar poeira. Vai criar poeira. Mas graças a Deus o Senhor é poderoso para destruir essa poeira.
para destruir o pecado da incredulidade, da falta de confiança, da falta de fé. Por isso a palavra precisa lavar os meus pés e os seus pés, os nossos pés, todos os dias. Todos os dias precisamos recorrer à palavra de Deus, precisamos ler a palavra de Deus, precisamos ouvir a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir. Então, nós precisamos cuidar da nossa comunhão com Deus. Estou salvo, não preciso mais da comunhão com Deus. Não, não é isso que a palavra está ensinando. A palavra está ensinando que nós precisamos cuidar da nossa comunhão com Deus. Então, se não lavar, era o que o Senhor estava dizendo para Pedro, você será roubado da qualidade de filho, Pedro, de viver na minha presença, de andar na minha presença. Então, se nós não lavarmos, nós seremos roubados de viver uma identidade de filho. Estaremos vivendo sempre debaixo de acusação. Mas a palavra de Deus diz, já não há a condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas por você não deixar Jesus lavar os seus pés, a acusação vem sobre a sua vida e a sua comunhão é rompida. Então você está salvo, mas você precisa cuidar da sua comunhão com Deus. Você precisa chegar perto de Deus. Uma certa feita, alguém daquele que já estou lhe falando disse, Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Para onde nós iremos, Senhor? Para onde nós iremos? Então eu quero dizer algo para você aqui, nessa noite, nesse dia. Nós precisamos andar no Espírito, para não satisfazermos os desejos da nossa carne. Porque os desejos da nossa carne, eles são muito fluentes. Toda hora ele quer trazer algo à nossa mente, trazer algo aos nossos lábios, aos nossos olhos. Toda hora ela quer nos dominar, mas nós precisamos andar no Espírito, já diz o texto, ser perfeito, ande no Espírito e seja perfeito. Se quiser perfeição, deixa Jesus lavar os seus pés. E aí interessante que, vendo o texto de João no capítulo 21, depois de vários acontecimentos, Pedro um dia nega a Jesus. Pedro nega a Jesus 3 vezes. 3 vezes. E aí o Senhor, conhecendo Pedro, pergunta lá em João 21, do 15 ao 17. 3 vezes, Pedro, tu me amas? Tu me amas, Pedro? Sim, Senhor, tu sabes que te amo. E na 3ª vez, Pedro agora mais maduro, humilde, reconhecendo quem ele era de verdade. Agora ele estava vendo quem ele era de verdade. E ele diz para o Senhor na 3ª vez, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, Senhor, agora eu sei quem eu sou. Eu não sou o melhor crente da galáxia. Eu preciso melhorar. E aí o Senhor diz, então, apacenta as minhas ovelhas. O Senhor espera de mim e de você essa atitude o tempo todo. Por isso o Senhor lavou os pés dos discípulos. E por isso o Senhor mencionou Pedro aqui nesse texto. E trouxe essa história para mim e para você. Dizendo, olha, não vão pelo caminho do orgulho. Vão pelo caminho da servidão. É o melhor caminho para vocês. Não se achem o melhor crente da galáxia. Mas digam assim, eu sempre preciso melhorar. Ou melhor, diga assim, o meu próximo é melhor do que a mim. Saiba de uma coisa, eu já ouvi várias pregações aqui. Sempre tem alguém melhor do que você. Se você quiser andar no caminho da humildade, pense assim, sempre tem alguém melhor do que eu. Sempre vai ter.
Sempre vai ter, e você vai estar sempre no seu lugar. Nós estaremos sempre nos nossos lugares. E não seremos levados aos bramidos de Satanás, para lugares onde ele quer nos destruir com o seu próprio orgulho. Concluindo essa mensagem, e você pode dar glória a Deus se você quiser. Eu sei que talvez essa mensagem não é a mensagem que você gostaria de ouvir, e muitas vezes também eu prego a mensagem que eu não gostaria de pregar, porque o mensageiro precisa ser fiel à palavra que Deus lhe entregou, e ele precisa entregar aquela mensagem. E sabe, eu quero dizer algo para você. Jesus lavou os pés dos discípulos para ensinar para mim e para você, faça o que precisa ser feito. Jesus não precisava ser o servo ali naquela hora, mas ele foi lá e fez o serviço que precisava ser feito. Então, se um dia Jesus disser para você, minha filha, faça isso, coloca a toalha, vai lá e faz. Ou você acha que se Jesus chegasse hoje aqui, no estacionamento, para trabalhar, chegou aqui na igreja, e ele viu que o irmão Antônio não está no estacionamento hoje, ficou doente, você acha mesmo que Jesus não ia no estacionamento trabalhar? Ele ia ser o primeiro a colocar a toalha, ou o avental, né? Aquele avental verde. E ele ia ser o primeiro a trabalhar no estacionamento. Ele ia amar trabalhar no estacionamento, sabe por quê? Porque Jesus ama pessoas. Ele ia amar ficar no estacionamento. Ô, irmã Joana, como vai a senhora? Ele ia abrir a porta. Se alguém tivesse sem os sapatos, ele ia, posso colocar o seu sapato aqui, irmão João? Que sapato lindo. Ô, irmão João, o culto vai ser tremendo hoje, maravilhoso, hein? Deus vai usar o pastor Paulo, vai usar o pastor Domingo, vai usar o pastor para falar com você hoje. Meu Deus, que humildade, ele poderia vir aqui pregar a palavra. Faça o que precisa ser feito. Não importa os lugares, trabalhe em todos os lugares, faça o que precisa ser feito. Reconheça que você sempre vai precisar das pessoas. Sabe por que algumas coisas não funcionam bem? Na nossa vida, no ministério. Porque nós achamos que damos conta sozinho. Porque nós achamos que não precisamos de uma equipe. Ou que talvez não precisamos do irmão A, B ou C para me ajudar aqui nesse ministério, para me ajudar na minha vida, para me ajudar em um aconselhamento. Não, eu dou conta sozinho. Eu sou muito bom. Jesus olhou para Pedro, quando viu esse sentimento, disse, pensou, você vai precisar de mim ainda, Pedro, para ser restaurado. Faça o que precisa ser feito, reconheça que você precisa do seu próximo, e por último, deixe Jesus tirar a poeira do pecado, que durante a semana tentou enlamear você, tentou criar crosta na sua vida, mas Deus é tão bom, que sendo Deus, sendo Rei, Ele ouve a sua oração. Quando você diz, Senhor, perdoa o meu pecado, sabe o que Ele faz? Ele pega a bacia, enche de água, pega a toalha e lava seus pés todos os dias, toda semana, todas as vezes que você precisa, mesmo sendo rei, Ele se faz servo novamente e lava o meu e o seu pé todos os dias, mesmo eu e você não merecendo. Ele faz isso. Coloque-se em pé em nome de Jesus. Nós fomos formados desde pequeno e a sua formação foi diária. E nós repetimos comportamentos aprendidos. Presta atenção no que eu estou falando com você. Sabe, a vontade é grande de fazer o que é certo.
Mas às vezes, querendo fazer o que é certo, erramos de novo. Erramos de novo. E aí nós precisamos entender que os problemas, na verdade, eles devem trazer uma chance muito grande de reorganização, e não de dor e sofrimento. Era isso que o Senhor estava tentando ensinar para Pedro. Então eu quero deixar essa mensagem para você aqui, nessa noite, nesse dia. Reorganize-se emocionalmente, espiritualmente. Qual é a área mais urgente da sua vida? Onde você precisa reorganizar? Faça uma lista de prioridade, você não vai conseguir atacar tudo. Pedro tinha várias coisas para mudar. E o Senhor usou vários eventos com ele, porque não dava para ser num evento só. Por isso aconteceu vários eventos com ele. Você consegue ver alguém assim? Somos nós. Somos eu e você. Somos vários eventos. O Senhor nos dá a chance de nos reorganizar emocionalmente, espiritualmente, materialmente novamente. Então nós precisamos levantar a nossa cabeça. Precisamos entender porque Jesus lavou os pés dos discípulos. Precisamos fazer o que precisa ser feito. Deixar o orgulho de lado. Precisamos pensar, olha, eu preciso do outro, preciso desse irmão. Olha, o Ministério Casa de Paz precisa do Ministério do Casa de Milagres. Ei, o Ministério dos Casados precisa do Ministério de Louvor. O Ministério de Louvor precisa do Ministério de Intercessão. O Ministério de Dança precisa da costureira para fazer a roupa de dança. Todos nós precisamos de todos. Cada um de nós precisamos das pessoas que estão ali no pátio trabalhando. Todos nós muitas vezes chegamos tristes no pátio, mas aí quando o pastor levanta a mão e diz: seja bem-vindo em nome de Jesus, você é bom e bonito, reafirma a sua identidade. Quantas vezes eu cheguei triste aqui na igreja, e aí chegava perto do pastor Domingos, estava animado. Aquele ânimo dele já transmitia alegria, não precisava nem dele falar nada. Todos nós precisamos de alguém, um abraço, um ânimo, que você transmite. Está feliz, irmão? Transmite sua alegria para o outro. Passa sua alegria para o outro. Está feliz, está alegre, está acontecendo muitas coisas boas. Começa a testemunhar, começa a falar para o outro. Isso é depender do outro. E por último, deixa Jesus tirar a poeira do pecado que tentou te lamear na semana, que tentou impregnar nos seus pés. Deixa Jesus lavar agora, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, coloque a sua mão sobre o seu coração. Nós vamos cantar um hino, você vai refletir sobre essa mensagem, e depois nós vamos orar no nome de Jesus.
Você que sabe o que precisa ser feito e não está fazendo. Você sabe que precisa entregar sua vida para Jesus e não fez ainda, mas quer fazer isso agora. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Você que quer confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Você que quer reconciliar com Jesus, sabe que isso precisa ser feito, mas não está fazendo, sai do seu lugar, vem que eu quero orar.
você, crente em Jesus, salvo, que vai morar no céu. Você sabe o que precisa ser feito e não está fazendo. Se Jesus falou com você nessa palavra, sai do seu lugar, vem aqui na frente, eu quero orar com você. Se você, ultimamente, não está dependendo das pessoas, você está dizendo, não, eu faço sozinho, eu não preciso das pessoas, eu consigo fazer. Se você está aí, sai do seu lugar, vem aqui na frente, você precisa de oração. Você já recebeu a palavra, mas você precisa de oração. E você sabe que precisa mudar algo na sua vida. Se você sabe que precisa mudar algo na sua vida, sai do seu lugar, vem aqui na frente. Talvez a poeira impregnou em você, e você precisa receber uma oração. Você precisa de sair daqui e procurar alguém, falar com alguém. Orar, chega na malavação. Pedro deixou lavar o pé dele. Ele falou, Senhor, lava as mãos e a cabeça também. Mas Jesus falou para ele, Pedro, não precisa. Tem que lavar os pés, é os pés. Jesus quer lavar seus pés hoje à noite. E para isso você precisa deixar. E esse deixar é sair do lugar e vir aqui na frente. Se não fosse assim, eu não tinha falado. Se fosse para você ficar no banco, eu tinha falado para você ficar no banco. Mas Jesus está dizendo para você vir aqui na frente. Estenda suas mãos para cá, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, porque a Tua palavra foi ministrada aqui nessa noite. Cada um do teu filho e as suas filhas entenderam esta palavra. E cada um deles sabe o ponto onde o Senhor operou, está operando e vai continuar ministrando na vida deles. Pai, nós pedimos ao Senhor nessa noite que continue trabalhando, continue abençoando. Porque a grande verdade é que o Senhor se importa bastante conosco. O Senhor se importa conosco todos os cultos, todos os dias. O Senhor nos chama para o arrependimento. O Senhor fala conosco aquilo que precisa ser feito, muitas vezes não fazemos. Pai, em nome de Jesus, fortalece os teus filhos, fortalece, Senhor, os teus servos, as tuas servas, ó Deus, para aquilo que precisa ser feito, que eles possam reconhecer que precisam depender do próximo, que precisam depender do outro, Senhor, que precisam ter, Senhor, essa dependência, que precisam reconhecer que precisam da ajuda do próximo. Senhor, em nome de Jesus, vai lavando os pés deles agora, Pai. Jesus está lavando os seus pés agora. É Jesus que lava os pés, grava isso. É Jesus que lava os pés, grava isso. Ei, grava isso. É Jesus que lava os pés. É Ele que tem poder para perdoar pecado. Glória a Deus, irmãos, podem voltar para o seu lugar. Que Deus abençoe a sua e a nossa vida. Põe a mão sobre a sua cabeça, diga assim: Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. De hoje em diante eu vou fazer o que precisa ser feito. Diga o Senhor,
me deu tantas habilidades. O Senhor me deu tantos talentos. Porque eu não estou usando todos. Diga para Ele: Senhor, eu quero usá-los. Em nome de Jesus. Diga: Senhor, eu reconheço que eu preciso de pessoas, dos irmãos do meu lado. Em nome de Jesus. Diga: Senhor, pode lavar os meus pés todas as vezes que for necessário. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Dê uma salva de palmas para Jesus. Toda honra, toda glória seja dada ao nome do Senhor.